Eu tive um amigo por muitos anos. Muitos anos esse cara foi meu amigo. Muitos anos. E desde que a gente se conheceu sabendo que a gente tinha uma dor que nos unia. Uma dor emocional. A gente se conheceu literalmente e se vinculou por conta dessa dor. E literalmente eu digo, porque quando a gente se conhece, quando a gente se aproxima, foi uma fase em que eu tava no hospital. E aí ele vai me visitar no hospital e eu fiquei internada, já falei isso várias vezes pra vocês, com uma dor aqui do lado, uma dor, que era uma dor psicossomática. E aí a primeira vez que a gente se vê nessa situação. Eu internada numa cama de hospital e ele chega lá, porque ele encontrar uns amigos, enfim, depois. E aí a gente se aproxima muito, a gente se torna muito amigo naquele dia. E era uma coisa que a gente sempre dividia, assim, né? Como ter esse olhar e essa dor, de alguma forma, nos uniu. Como entender como nossa cabeça é bagunçada e o jeito que a gente olha o mundo é um jeito que é muito sistemático, é muito minucioso, sabe? Entender isso, de alguma forma, nos uniu. Só que desde que eu conheci esse amigo, desde que a gente ficou muito próximo, eu me dediquei muito pra terapia, muito. E aí a terapia tem um negócio que é muito curioso, assim, que às vezes a gente fala assim, tem que fazer terapia, como se terapia fosse um checklist, né? Como se você fosse lá num dia da semana e falasse, terapia, check. E pode ser que terapia seja isso pra muita gente. Chegar lá e falar, minha semana foi assim, aconteceu tal coisa, tal. Mas um processo terapêutico, um processo de análise, um processo de você estar em terapia é muito mais do que o dia da semana que você vai na terapia. E demorou muito tempo pra eu entender isso, muito tempo mesmo. A minha primeira terapeuta me dizia, você não tá em terapia na hora que você tá aqui. Você tá em terapia porque você tá no processo terapêutico. E esse processo todo constitui muitas coisas. E eu não entendia muito bem isso que ela dizia. Acho que demorou mais de uma década pra eu entender o que é esse tal de processo terapêutico. E aí é curioso que o ano passado, teve um dia que eu cheguei na análise, né? Cheguei pra fazer terapia. E cheguei lá no prédio e tal, subi. E aí eu me sentei. E nada do meu terapeuta me chamar, e nada, eu mandei uma mensagem. Falei, oi, tudo bem? Já tô aqui. Na hora ela falou, meu Deus, Natália, me desculpa. Eu esqueci de te avisar, esqueci de desmarcar com você. Meu pai tá no hospital. Minha semana foi completamente conturbada e acabou que eu esqueci de te avisar, de desmarcar seu horário, meu desculpas e tal. Eu falei, não tem problema, acontece, né? E aí eu fiquei sentada lá na sala de espera por 1 hora. Fiquei sentada por 1 hora lá, parada, assim, pensando. Foi um dia que tinha muita coisa acontecendo na minha vida, aí eu fiquei lá descansando, assim, 1 hora, pensando sobre o que eu queria conversar, sobre o que eu queria dizer, sobre o que tava reverberando dentro de mim. E não foi que eu coloquei no cronômetro e falei, vou ficar aqui sentada 1 hora. Não, eu falei, bom, já que eu tô aqui, deixa eu respirar um pouco e eu já volto. E aí foi que eu percebi que esse meu já volto foi o tempo que eu fiquei lá 1 hora. E eu achei isso muito sintomático. Eu acho que nesse dia me deu um start de tipo, sim, estou em processo terapêutico, né? O outro tá ali é um complemento daquilo que eu preciso para minha terapia. Mas eu já tenho ferramentas o suficiente para entender o que eu tô elaborando nesse processo terapêutico. E aí fez muito sentido pra mim. E aí me perdoe qualquer psicólogo, psicanalista que estejam vendo esse vídeo. É meu olhar da minha relação com a minha terapia, né? Então, assim, ele é completamente enviesado. Não tem nenhuma pretensão de ser científico. Não, é só sobre mim mesmo. Como todas as fofocas na Copa, é sempre sobre mim. Como a minha terapia também é sobre mim. E aí, voltando à história dessa minha amizade, né? Esse meu amigo, ele tinha muitas questões. E aí tinha umas questões que ele entrava nos loopings, assim, e ele fazia um monte de besteira, e ele me decepcionava, ele me magoava, ele me deixava muito triste, né? E aí, de repente, ele caía em si e aí me pedia desculpas. No começo, isso me doía muito. No final, eu achava que não, mas também me doía muito. E aí, eu ficava sempre esperando. Às vezes, quando o cara chegava em casa, eu tava gritando com ele no telefone, tipo, eu não aguento mais, não sei o que, não, umas brigas horrorosas.
E aí Cacá falava, espera um pouquinho que ele vai te ligar pra pedir desculpas. Eu falava, vai, já ele me liga. Aí demorava um pouquinho ou não, aí ele me ligava, pedia desculpas, eu falava, tudo bem. E aí numa das nossas últimas brigas, eu falei assim, cara, sabe qual é o problema? O problema é que eu sempre te desculpo. Só que é como se você viesse na sala da minha casa, tacasse fogo na sala da minha casa e depois me pedisse desculpas. Tá bom, eu te desculpo, mas o que eu faço com toda a bagunça que você deixou aqui? O que eu faço com os livros que eu gostava e você tacou fogo? O que eu faço com as minhas plantas? O que eu faço com a bagunça que você deixou? Eu te desculpo, mas quem tem que arrumar bagunça sou sempre eu. E durante muito tempo eu achava muito madura essa minha análise de tipo, não é só pedir desculpa, você pode não tacar fogo na minha sala? E eu me achava extremamente madura por ter essa conclusão e dividir isso com ele de, cara, tudo bem, mas você não pode bagunçar as minhas coisas assim. E eu me achava muito madura por externar isso, de não, você não pode fazer isso, mas eu desculpava. E assim a gente ia tendo uma relação com várias questões. Acontece que faz um pouquinho de tempo que eu comecei a pensar em algumas coisas e eu levei isso para minha sessão de terapia. Eu não quero gastar a minha sessão de terapia com o outro, porque eu gastei muitos anos falando dessa pessoa, muitos anos falando o quanto ela precisava se cuidar, o quanto ela precisava olhar para isso, o quanto ela estava me enlouquecendo, o quanto isso, o quanto aquilo, quanto. E eu gastei sessões e sessões de tempo, de dinheiro, de disponibilidade, desejando que o outro enxergasse a situação como eu enxergava. E desejando uma mudança, desejando que ele levasse a sério a terapia dele, desejando que ele levasse a sério o cuidado, desejando que ele levasse a sério o esporte, desejando que ele levasse a sério o trabalho. Durante muito tempo, eu gastei todo esse tempo com isso. E aí, esse meu grande amigo, ele morreu. E aí, eu me senti uma idiota de ter gastado todo esse tempo tentando, sabe? Tentando fazer uma modificação que eu nunca ia ter acesso. Tá, segura aqui essa informação, a gente já volta nela. Quando eu fazia terapia com uma outra pessoa, e meu relacionamento, um relacionamento que eu tive tava acabando, tava muito difícil o diálogo. Tava muito difícil. Eu não tava conseguindo. O diálogo tava muito impossível. Eu via as coisas de um jeito e ele via as coisas de um jeito completamente diferente. E aí minha antiga terapeuta falou assim, convida ele pra vir aqui? Será que a gente não pode bater um papo? Eu acho que ela também já tava, enfim, tava todo mundo no mesmo limite na época. Nem sei o quão ético isso é e nem cabe a mim saber, porque eu acho que naquela situação tava todo mundo fazendo o que dava conta de fazer a partir do que a vida entregava pra gente de ferramenta. E aí eu cheguei em casa e falei pra ele, cara, vai comigo na minha terapeuta? Vamos ter essa conversa mediada por alguém? Porque tá muito difícil, eu não tô conseguindo. Aí ele falou, não, de jeito nenhum. Aí eu fiquei a semana toda insistindo, não sei o quê. Até que chegou um dia e ele falou assim, tô cogitando, vou pensar sobre, eu acho que talvez seja uma boa. Quando ele falou isso, eu cheguei na minha terapeuta e falei, não, eu não quero que ele venha aqui. Esse espaço é meu. Essa cadeira, esse quadro, esse cheiro, esse lugar, essa conversa, esse tom de voz, essa luz, isso tudo é um pedaço meu. Eu não quero. Eu não quero que ele entre nesse espaço. Eu não quero que ele acesse a isso, porque isso aqui é só meu. E foi brilhante pra mim ter preservado esse espaço. Ok, corta, vamos voltar pra essa conversa de agora. Nas últimas semanas, nos últimos meses, eu ressignifiquei a minha relação com a terapia. E eu decidi que eu só vou tratar na terapia problemas que são meus, só meus. Eu não vou lidar com o problema do outro na minha sessão de terapia, porque eu não vou lidar com isso na minha vida. Ah, Natália, mas isso é impossível, né? É impossível, porque o problema do outro nos atravessa. Quando ele me atravessa, vira um problema meu. E aí, se vira um problema meu, eu posso tratar com ele na terapia. Vou explicar mais ou menos como que funciona. Esse meu amigo não levava o trabalho a sério, por exemplo, né? Tinha muitas questões com o trabalho. Isso não é um problema meu. Isso é um problema dele. Só dele. É a relação dele com o que ele se disponibiliza. Mas um dia a gente decidiu fazer um trabalho juntos. E aí isso virou um problema meu. Qual é a minha opção diante disso?
entregar o trabalho, cancelar o contrato, dar feedback, enfim, o que eu vou fazer a partir do trabalho que a gente se propôs junto e ele não me entregou, passa a ser um problema meu. Só que se eu for lidar com esse problema tentando consertar o que eu acho que tá errado, é só uma frustração. Então eu posso lidar com isso do tipo, entendi, não vou mais trabalhar com essa pessoa, entendi, vou aceitar isso aqui e vou a partir daqui fazer tal coisa, entendi, topo, não me entrega o que eu queria, mas me entrega outras coisas que pra mim faz sentido, então eu topo. E aí, essa decisão eu preciso lidar na terapia. E isso ficou muito mais leve pra mim, porque eu acho que eu fiquei anos e anos falando que eu fazia terapia pra lidar com pessoas que não fazem terapia. Mas essa responsa não é minha, não é. E eu acho que é libertador quando a gente para e pensa nisso, assim, ó, tudo bem, entendeu? Você não quer olhar pra isso, mas... E aí você não olha pra isso, isso te causa... bruxismo, psoríase, problema de autoestima, sei lá, distúrbio alimentar, não sei, pode causar um montão de coisas. E não sou eu que vou ter que ficar te diagnosticando e ficar elaborando o que você tá sentindo. Esse trabalho não é meu como amiga, não é meu como chefe, não é meu como parceira, não é meu como companheira, não é meu como esposa. Esse trabalho de te elaborar o que você sente... não é minha responsabilidade. Se você fosse uma criança de 4 anos cuja eu fosse a tutora, esse problema seria meu. Se você é um adulto e tem uma autonomia e não tá sob os meus cuidados, esse problema não é meu. E isso vale para todas as relações, todas, sem exceção. Eu tive que reincidir um contrato uma vez com uma cliente porque ela era muito mal educada e ela achava que advogado era tutor de adulto. Então ela esperava que o tempo inteiro eu estivesse disponível para elaborar e fazer a gestão do que ela estava sentindo. E nenhum advogado vai fazer isso porque nenhum terapeuta, nenhum psiquiatra, ninguém está disponível esse tempo todo. Ninguém tá, né? E foi muito libertador quando eu entendi. Esse não é meu papel, essa não é minha função. Quando eu estabeleci essa régua na minha carreira, ficou muito mais leve para mim ser advogada, porque eu falei, isso aqui não é meu papel, não é minha função. Mas por que nas relações pessoais a gente tem tanta dificuldade de estabelecer esse limite do tipo, eu entendo, mas isso aqui não é meu papel e não é minha função. Você tem um problema aqui que eu tô enxergando. Você quer falar sobre isso? Você quer elaborar isso? Você quer que eu te indique alguém? Você quer uma ajuda? Quer conversar a respeito? Tudo bem, vamos conversar sobre isso. Mas não é o meu papel elaborar o que você tá sentindo. Nem pra você e nem na minha terapia. Na minha terapia, o que me cabe é saber por que eu fico. Por que eu permaneço nessa relação. Seja ela no meu trabalho, seja ela com um colega. O porquê que eu fico. Se eu sei que você é uma pessoa, muitas das vezes, disfuncional, é uma pessoa que talvez seja passiva-agressiva, talvez me faça mal, não sei. Por que eu fico aqui? Eu acho que é essa pergunta que me cabe na terapia. Por que eu alimento e por que eu te dou esse espaço na minha vida? Quando eu entendi isso, eu percebi o quanto imatura eu era quando eu dizia, tá bom, mas você vem na minha sala, taca fogo em tudo, depois eu tenho que arrumar. Não. A minha versão adulta tem que dizer, não. Na minha casa você não vai entrar. Você não vai entrar com fósforo, com gasolina. Você não vai entrar com esse material inflamável aqui dentro. Não existe a possibilidade de você tacar esse fogo aqui e sair andando. Não tem porquê. A casa é minha. E eu escolho quem vai entrar. Eu escolho quem vai entrar na minha casa. E esse problema eu não quero que você despeje aqui pra mim, porque eu não vou lidar com ele. Agora me pareceu sensato. Agora me pareceu adulto de verdade. Dizer, isso aqui eu até enxergo, mas não é um problema meu. E é libertador, porque aí a gente começa a parar pra pensar nas relações. Tem uma série, acho que tá no Netflix, que chama O Tempo que Te Dou. Não é muito sobre esse nosso papo, mas acho que cabe essa frase, assim, o tempo que eu te dou. Que tempo que eu te dou pra ocupar a minha vida, a minha cabeça, a minha análise?
quanto tempo eu te dou, o quanto que eu disponibilizo para o mesmo problema, o quanto que eu disponibilizo pela mesma pessoa. Às vezes a gente tem um problema com uma pessoa e a gente fica ali, ó, por semanas. Ai, mas olha só, tá dando problema, olha só, tá dando problema, tá dando problema. Então, na primeira, na segunda, talvez na terceira vez, o problema seja a pessoa. Na partir da quarta, talvez, ou da segunda mesmo, o problema é você. Por que você ainda deixa essa pessoa ser um problema pra você? Por quanto tempo? Um dia, eu tive um problema com uma pessoa que era muito próxima minha, que fez muitas coisas muito ruins comigo, assim. E aí minha terapeuta me dizia, você não tá enxergando? Passou de todos os limites. E eu dizia, mas coitada, como coitada? Passou dos limites com você. Pra gente parar e pensar, quem tá impondo esse limite? Quem tá disponibilizando que o outro entre na sua casa e taque o caos? E aí a casa é metáfora pra cabeça mesmo. Por que você tá deixando a pessoa fazer isso com a sua cabeça? Eu falo muito isso, né? Relações saudáveis não deixam dúvida. Mas as relações, elas têm uma complexidade. As relações adultas têm uma complexidade, porque na vida real não existe gente só boa e gente só má. Não existe fazer só o bem ou fazer só o mal. E não existe só amar. A gente precisa sentir raiva, precisa sentir ódio. Para eu te amar, eu preciso estar disponível para te odiar. Eu preciso poder te odiar. Eu preciso poder reclamar. Eu preciso poder olhar para as coisas que eu acho mais abomináveis em você e poder falar em voz alta o quanto eu odeio. E apesar de tudo isso, ainda te amar muito. Porque na minha concepção de amor, tem que caber raiva, tem que caber ranço, tem que caber inveja, tem que caber desejo, tem que caber saudade, tem que caber um montão de coisa para eu conseguir te amar. E aí, eu fico pensando que dessa minha decisão de você não vai entrar na minha sessão de terapia, que eu tomei há muitos anos atrás, quando eu falei aqui eu não quero que ele entre, eu reitero agora com uma maturidade muito maior de dizer, eu não quero que o problema do outro entre aqui. Ah, mas e quando o problema do outro me atravessa? Aí passa a ser um problema meu. E aí se é um problema meu, tudo bem eu falar disso nesse espaço. Mas eu só vou falar disso nesse espaço quando se tornar um problema meu. E a forma que o outro lida com o próprio trabalho, com o próprio sentimento, com a própria falta de autocompaixão, com a própria falta de olhar pra si, não é um problema meu. O problema meu é porque eu tô olhando pra essa pessoa e tô deixando ela entrar na minha vida. E tô deixando ela ficar. E tô deixando ela colocar um casaco ali no canto. Por que eu tô deixando ela ficar? Apesar de tudo isso. Ou será que eu deixo ela ficar por conta de tudo isso? Não sei. A gente vai ter que descobrir qual dos detalhes, que dizem que detalhes são sempre pequenos, mas às vezes os detalhes são gigantescos, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, vou até abrir aqui. Eu vou ler para não ser leviana e se tá errado. É do Saramago, que ele fala assim, de que adianta falar de motivos? Às vezes basta um só, às vezes nem juntando todos. É isso.